Oi meus amores, como vocês estão? Bem? Eu estou bem. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto um pouco delicado. Síndrome do pânico. É um assunto que eu me prolonguei muito para falar nas mídias sociais, porque enquanto eu não estivesse me sentindo bem o suficiente para compartilhar sobre a minha experiência, eu achei que era algo muito delicado de eu falar aqui. Mas hoje eu sinto um chamado em compartilhar isso com outras pessoas, porque eu gostaria de ter essas informações que eu vou passar para vocês agora. Se você sofre de síndrome do pânico ou acha que está tendo crises de pânico, eu espero que esse vídeo possa realmente te ajudar. Lembrando que eu não sou médica, eu quero compartilhar a minha história e como eu me curei da síndrome do pânico sem tomar medicamento. Preciso respirar um pouco para falar sobre esse assunto que é muito delicado para mim. Bom, no meio do ano passado, quem me conhece há algum tempo sabe, eu morava nos Estados Unidos e tive que vir do nada para o Brasil por problemas de visto. Desde então minha vida ficou toda bagunçada, eu tive que me reorganizar, mudar minha rotina, me adaptar de novo à vida no Brasil e foi muito difícil para mim. Mas eu tava me sentindo bem, eu tava sentindo que eu tava aguentando aquilo, que aquela pressão tinha algum motivo. E eu já tinha consciência de que aquilo era algum aprendizado para mim, mas não deixa de ser uma situação traumática, porque foi da noite pro dia, eu tava sozinha nos Estados Unidos, meu marido tava viajando. Então, querendo ou não, eu tava com uma ansiedade morando dentro de mim, porque eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Eu tava me sentindo bem, tava tocando minha vida, tirando energia do fundo do poço, mas eu tava me sentindo bem. Até que um dia, pra ser mais específica, dia 29 de dezembro de 2016, que foi o dia que eu postei essa foto aqui no meu Instagram, e eu tava lá com meu marido, a gente fez uma parada que a gente tava indo pra Curitiba pra almoçar. E quando eu entrei no restaurante, eu senti um mal-estar muito grande. Só que eu sempre tive pressão baixa, então eu achava que era um problema de pressão. Eu fui no banheiro, enxaguei o rosto, comi sal, abaixei a cabeça, fiz tudo que uma pessoa com pressão baixa geralmente faz. E mesmo assim eu tava me sentindo muito estranha, uma sensação no peito, assim, um mal-estar, uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida, mas era um pouco semelhante à pressão baixa. Passaram uns 15 minutos, eu comecei a me sentir melhor, me aquietei, comi e pronto. Peguei uma estrada de novo. Só que aí uma semana depois, depois da virada do ano, tenho até a foto aqui também, ó. No dia 7 de janeiro, quando eu postei essa foto aqui, ó. Eu e o Dani, a gente tava indo num jantar japonês. Só eu e ele. A gente estava jantando, normal, conversando, e do nada eu comecei a sentir uma sensação estranha de novo. Uma sensação na garganta, como se fosse uma alergia. Aí falei pro Daniel, vou no banheiro, já volto. Fui no banheiro, lavei o rosto, molhei minha nuca, dei uma respirada, voltei pra mesa e falei pra ele, eu não tô me sentindo legal, tô me sentindo meio estranha. E aí aquela sensação na garganta não passava, eu já tinha parado de comer, mas mesmo assim eu tava com uma sensação muito esquisita. E eu comecei a achar que eu tava tendo uma reação alérgica a camarão. Comecei a ficar mais preocupada, mais ansiosa, meu corpo começou a esfriar, comecei a ter calafrio, até o momento que eu tive um ataque cardíaco. E isso foi muito difícil, porque eu nunca tinha sentido nada do tipo, nunca tinha sentido nada no meu coração. E meu coração disparou, eu senti um aperto, eu olhei nos olhos do meu marido e falei, eu tô tendo um infarto, eu vou morrer. E aí tudo começou a piorar, minha cabeça, uma adrenalina horrível. A gente saiu correndo do restaurante, ele entregou o dinheiro pro caixa, a gente nem pediu a conta nem nada, foi direto pro pronto-socorro. E eu só lembro da cena no carro, assim, eu apertando meu coração, pensando em ligar pros meus pais, porque eu achava que eu ia morrer. É muito difícil, gente. E nisso o Daniel passando em farol vermelho pra me levar no pronto-socorro. Chegamos no pronto-socorro, fui direto pra triagem. Falei pra mulher, moça, me dá alguma coisa, eu vou morrer, eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu tô morrendo de medo de ter um ataque cardíaco. E infelizmente a pessoa que me atendeu foi muito hostil. Ela não deu a mínima porque eu tava sentindo. Eu entendo que os profissionais da saúde têm que ser mais frios porque eles lidam com situações muito difíceis diariamente. Mas foi muito difícil pra mim, porque ela mediu minha pressão, falou, você não tem nada, sua pressão tá normal. Ai, eu fico meio nervosa. Mas ela mediu minha pressão e falou, sua pressão tá normal. Ela viu meu batimento cardíaco e falou, seu batimento tá normal. Ela viu a minha oxigenação no sangue e tava normal. Você não tem nada. Aí eu falei, moça, eu tenho. Eu senti meu coração disparar, senti um aperto no peito. Eu tô tendo alguma coisa. Aí ela menosprezou assim e eu falei, eu preciso ir pra algum lugar que alguém me entenda. A gente pegou o carro, foi pra outro pronto-socorro, isso lá em Curitiba. Chegando no outro hospital, fui pra triagem de novo. E novamente, nada. A enfermeira me falou com mais paciência, mas falou, olha, você não tem nada, então não tem nada que a gente possa fazer por você. E eu falei, mas será que eu não tô tendo uma reação alérgica? Será que minha glote não tá fechando?
Ela analisou minha glote e falou, também não é uma reação alérgica. E eu comecei a ficar meio confusa, porque eu sabia que eu não tava ficando louca, mas ao mesmo tempo eu não tava com nenhuma alteração. E eu comecei a ficar muito assustada. E por estar muito assustada, mesmo que na triagem não tinha dado nada, eu pedi para passar na consulta médica. Uma médica muito atenciosa me recebeu, fez toda a triagem de novo e falou, olha, você realmente não tem nada, você tá muito nervosa? E eu não tava nervosa. E eu falei, não. Ela, você tá muito ansiosa? Eu falei, também não. Ela falou, você passou por alguma situação traumática recentemente? Aí eu, não. Aí ela falou, porque os seus sintomas são de uma pessoa com síndrome do pânico. E, gente, sabe quando tudo fecha, assim, ficou um preto, assim, eu me imaginei numa sala vazia e eu nunca tinha imaginado isso de uma coisa dessas. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, que a gente nunca vai ter pensamentos suicidas, que isso é coisa de gente fraca, coisa de gente louca, que as pessoas que não correm atrás, mas quando você entende que é com você, é muito diferente. Bom, nesse dia eu cheguei em casa e comecei a pesquisar loucamente como eu faço com tudo. Comecei a falar com pessoas que eu sei que tiveram síndrome do pânico, fiquei analisando todos os meus sintomas e realmente era um transtorno de ansiedade. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? E todos os lugares falavam para procurar ajuda psiquiátrica, um psicólogo, e eu fui atrás. Já agendei tudo na semana seguinte. Aí fiz aquele exame que você fica com aquele aparelho no coração, Holter. Ai, gente, não sei o nome, agora eu esqueci. Mas que você vai para casa com ele para medir seus batimentos ao longo do dia. Fiz exame neurológico, fiz exame de sangue, fiz exame de tireoide, fiz exame de um monte de coisa. Eu não tinha nada. Até que eu fui no psiquiatra e ele me deu essa recomendação aqui. Vou pegar para vocês que eu até guardei. Não sei se dá pra ver. Ele me recomendou, ele nem fez muitas perguntas, ele perguntou quais eram os meus sintomas e falou, realmente a síndrome do pânico, você tem que tomar isso. E isso se chama Espran. E além disso, ele me passou uma recomendação para eu fazer tratamento e acompanhamento psicoterápico. Até aí, ok. Perguntei para ele o que o remédio ia fazer em mim. E aí ele me falou que o remédio não cura a síndrome do pânico. O remédio tira os sintomas da síndrome do pânico. O que cura mesmo era a terapia. Aí eu fiquei me questionando e eu perguntei pra ele se não era melhor então eu tentar ficar sem o remédio e se eu precisasse depois eu tomava. E ele olhou nos meus olhos e falou, olha, o remédio leva 20 dias pra começar a fazer efeito. Se você não tomar, só vai piorar. Mas eu não sei, alguma coisa conversava comigo, a minha intuição falava pra mim que não era o remédio. Então tudo bem, eu fui pra casa, conversei com os meus pais, com meu marido e falei, olha, eu vou tentar ficar sem, vou ver como meu corpo reage e aí se eu precisar eu tomo. Eles respeitaram a minha opinião e eu fui na psicóloga que ele me indicou. Bom, primeiro que no começo da sessão ela perguntou se eu estava tomando remédio, eu falei que não. Contei pra ela da minha ideia de só começar se eu precisasse, se eu sentisse que eu precisasse. E ela me olhou friamente nos olhos e falou, eu não vou te atender. Aí eu perguntei, como assim você não vai me atender? Ela falou, eu não vou te atender enquanto você não estiver tomando remédio. Não tem como você se curar se você não tomar o remédio. Aí eu falei, tá, mas o psiquiatra me falou que eu não preciso do remédio para cura, que o remédio é para os sintomas e não para a cura em si, que a cura era a terapia. E aí ela falou que mesmo assim ela não ia fazer isso, que ela não atendia se a pessoa não estivesse tomando ansiolítico e outros remédios e não sei o quê. E isso me consumiu. Primeiro que vocês sabem que eu tenho uma intuição muito aguçada, eu trabalho muito isso em mim, em me escutar, em saber o que o meu corpo precisa, tanto para alimentação, para rotina. Então não é diferente para medicamento. E algo me dizia que eu não precisava tomar remédio. E sem falar que eu sou uma terapeuta holística, eu conheço diversas outras coisas que ajudam na saúde do ser humano, como acupuntura, massagem, reiki, florais, aromaterapia. Então não fazia sentido para mim. Fui em outras 2 psicólogas que foram umas fofas comigo, fiz a sessão de terapia, foram muito legais, mas eu também sentia que não era a sessão de terapia. É uma coisa muito diferente, eu sentia que tinha algo por trás disso que a terapia não explicava, não era algo que estava guardado dentro de mim, era como se fosse algo que eu não conhecesse. E aí eu estava indo até a terapia, estava tocando a minha vida. Eis que surge a terceira crise. Eu tava voltando do supermercado, andando para casa sozinha com sacola, no meio da rua, não tava pensando em nada negativo. Quando de repente veio aquele calafrio, meu coração disparou e eu parei na rua sozinha.
Só que foi a primeira vez que eu tive a crise consciente que podia ser uma crise de pânico. Então eu respirei fundo, conversei comigo mesmo e falei, Gabriela, você não vai morrer. Isso não é um problema de saúde. Você não tá tendo um ataque cardíaco, você não tá pirando, você só precisa chegar em casa. Eu fui repetindo isso pra mim, andando, dando cada passo, com meu coração disparado, rezando, respirando e... E é muito difícil porque... ninguém te entende. Desculpa, gente, mas é que ninguém te entende. E nem você mesmo se entende. Eu comecei a ter despersonalização. Eu não me sentia no meu corpo. Eu comecei a achar que eu tava pirando porque eu não tinha nenhum problema de saúde. Mas eu tinha essas crises que era uma sensação de morte. E eu comecei a me questionar com a minha profissão também, porque eu comecei a me perguntar como que uma terapeuta que ajuda outras pessoas não consegue se ajudar. Gente, foi assim uma fase muito difícil. E que por mais que eu compartilhava com as pessoas que eu amava, eles não entendiam, porque eles nunca passaram por isso, como eu nunca tinha entendido antes outra pessoa. E com essas sensações de que eu não estava no meu corpo, eu não me sentia aqui, era muito ruim. Eu comecei a ficar com medo, de verdade, de nunca mais voltar ao normal. E eu comecei a sentir medo de fazer coisas simples, como sair de casa, como andar sozinha, como dirigir, como andar de elevador. A gente fica com pânico porque a gente tem medo que aconteça de novo. Porque não tem... Algumas pessoas têm gatilhos que fazem a síndrome do pânico aflorar. A minha era do nada, então era muito, muito, muito ruim. E foi aí que eu falei pra mim mesma, eu falei, eu preciso sair dessa. E se eu entrei nessa sozinha, eu vou sair dessa sozinha. Eu preciso descobrir o que tá acontecendo comigo. E eu tava pensando seriamente em começar a tomar remédio, mas eu comecei a pesquisar muito sobre o remédio, gente. É uma coisa muito séria tomar esse tipo de medicamento. Comecei a ler relatos de pessoas que nunca conseguiram parar de tomar, de pessoas que tiveram sequelas de tomar esse tipo de medicamento, pessoas que não sentiam nada, ficaram robotizadas. Eu não queria sentir isso, eu queria me curar. Então, ao mesmo tempo que eu estava desesperada pela solução, algo me dizia, não toma remédio, essa não é sua solução. Até que vasculhando muito na internet, eu caí num vídeo de uma pessoa assim, que foi um anjo na minha vida, que é a Nádia Prado. Eu vou deixar o contato dela aqui, o canal dela aqui. Foi a única pessoa que eu ouvi falando sobre síndrome do pânico e mediunidade. E do nada, do mesmo jeito que aquela escuridão apareceu quando a mulher falou que estava com síndrome do pânico, um clarão se abriu pra mim. Aí eu falei, mediunidade? Não conheço muito, não trabalho isso, não sou uma pessoa muito espiritualizada. E, gente, comecei a estudar, investigar e fazia todo sentido. Bom, e aí um universo de coisas novas e mágicas se abriram pra mim. Eu precisava ter passado por isso. Desde essa última crise, eu tive 3 crises fortes, mas desde essa última, graças a Deus, eu nunca tive mais uma síndrome de pânico. Eu senti sim algumas vezes que eu ia desenvolver crise de ansiedade, eu sentia meu coração acelerar, mas eu estava muito mais esperta e muito mais conectada comigo mesma. O que me permitiu respirar, ver que tá tudo bem e contornar a situação. E, gente, depois de tanto estudo, eu descobri que o meu caso era que eu tava com uma mediunidade aflorada, eu tava absorvendo energias que não eram minhas. Eu ia num lugar, eu era uma esponja, eu absorvia coisa ruim, eu tava cheia de, sei lá, obsessor, espírito, sei lá o que era, energia carregada em cima de mim. E eu não fazia ideia disso. E ninguém me falou isso, nenhum médico me falou isso, nenhum psicólogo me falou isso. E quando eu comecei a cuidar do meu lado espiritual, a me blindar energeticamente, a entender que eu tava com a minha vibração muito baixa, por isso que eu tava tão carregada de coisas negativas, foi que eu pude me livrar da síndrome do pânico e hoje eu me conheço muito melhor. Foi um ponto-chave na minha vida, eu sou outra pessoa antes e depois da síndrome do pânico. Então, se você tá passando por isso ou conhece alguém que tá passando por isso, faz esse vídeo chegar até ela. A gente não precisa se entupir de remédio. E tomar remédio também não é uma coisa errada.
Mas a partir do momento que você consegue sair de casa, você consegue ir atrás, você está lutando pela sua melhora, pela sua cura, o remédio é secundário. O remédio é para quem já está num nível muito avançado, para pessoas que estão realmente precisando de um empurrão para poder sair de casa para fazer terapia, para ter energia para pensar, para fazer outras coisas. Então essa é a minha mensagem. Eu queria falar nesse vídeo também o que eu fiz nesse tempo para me curar, mas acho que já tá longo demais, então eu vou fazer em outro e eu tô emocionada. Então eu vou fazer um segundo vídeo falando tudo que eu fiz nesse período para me curar. Eu espero que essa mensagem chegue para quem precisa, porque eu queria ter escutado ela antes. Gratidão por te ter aqui, por ter escutado um pouquinho da minha história. Namastê.